Aqui tem microfone, olha que coisa. É um luxo, velho. Tá, daqui a pouco é meia-noite já. Esperar a galera chegar. Fazer um yoga aqui. Um stripzinho. Meia-noite já. Já acho que dá pra começar, chegar mais alguém. Tá, vamos começar então. Só para dar uma introduzida aqui, essa palestra vai falar um pouco de vulnerabilidades web. Ou seja, vai ser uma introdução para quem quer conhecer como é que funciona a questão das vulnerabilidades em um site, né, para ver como é que um site é invadido. E para isso a gente vai abordar as duas principais vulnerabilidades web que a gente tem, que é a... Dá para ouvir normal e todo mundo está conseguindo escutar? Que é o XSS e o SQL Injection. Só para conhecer um pouco melhor, quem aqui tem uma noção de web? Já? Beleza, tá. Essas vulnerabilidades, quem aqui já ouviu falar? Beleza. Para quem não conhece, eu vou dar uma introdução rápida numa estrutura de um site, como é que ele funciona e tal. Esqueci de me apresentar. Meu nome é Tarek, tá? Eu vim de Maringá, Paraná. Atualmente estou cursando Ciência da Computação. Essa é a minha terceira Campus Party, primeira que eu palestro. E segurança não é um negócio que eu trabalho. Eu nunca trabalhei mesmo mexendo com área de hacking e tal, esse tipo de coisa. Mas é meu hobby, é um negócio que eu gosto de brincar, acho divertido e eu vim passar um pouquinho para vocês. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu quero conhecer como é que funciona o negócio, mas não sabe onde começar. Então essa palestra é justamente para isso, para criar uma curiosidade, você ter uma noção mais ou menos como é que funciona. E vamos lá. Então a gente vai falar dessas duas vulnerabilidades aí. Vou passar bem rapidinho. Eu vi que a maioria de vocês já conhece como é que é a estrutura de um site, como é que programa tal web. Mas eu vou passar rápido para quem não conhece mesmo. Um site, ele é dividido em 3 partes. Tá? Ele tem o front-end, que é a parte do usuário. Então tudo que você vê na sua tela, a gente pode chamar de front-end. Que é a parte tipo, por exemplo, página de login do Facebook. Literalmente a página, né, as cores, os campos, é o que a gente chama de front-end. O back-end, ele é responsável pela lógica. Então, voltando ao exemplo do login, quando a gente pega e coloca lá seu login e senha, o que ele vai fazer? O login e senha você está escrevendo no front. Quando você clica em enviar, a partir daí já esses dados são enviados para o back-end para processar. De fato ele colocou um e-mail lá, e daí ele vai conversar com o banco de dados para ver se as informações existem, para ver se esse usuário está cadastrado, se a senha está tudo certinho, para daí fazer o login e continuar como é que as coisas funcionam. O front-end, ele é dividido em 3 partes, tá? O HTML, o CSS e o JavaScript. Vou explicar um pouquinho para vocês cada um desses. Eu estou dando essa introduzida básica porque, por mais que a palestra seja bem prática, eu vou mostrar na prática mesmo como é que as coisas funcionam, a gente precisa ter uma base teórica, né? Porque quando a gente vai explorar uma vulnerabilidade, nada mais é do que a gente está Alô? Tá. Partindo é bom. Partindo do princípio da teoria,
né? Então, quando você tem uma noção da teoria, como é que as coisas funcionam, você consegue explorar as vulnerabilidades em cima disso. Então, por isso que eu estou dando essa introduzida, para vocês terem uma noção de como é que as coisas funcionam, principalmente para a galera que não conhece. Estou começando pelo HTML. A gente tem um exemplo aqui, se todo mundo está conseguindo ler, tá suave? Isso aqui é uma paginazinha simples de login em HTML, tá? No HTML a gente tem esses negócios que a gente chama de tag, que é o que está em vermelhinho aí. A gente começa falando que o nosso código HTML, ele tem o head e o body. Head é mais para coisas que não vão aparecer. E o body é as coisas que aparecem ali. A gente declarou aqui 2 inputs. E o placeholder dele é aquele negócio que fica antes de você escrever. Então é bem simplesinho. Tem 2 inputs, login e senha, e o botão de enviar. Isso aí é o esqueleto do nosso HTML. Agora, se a gente quiser dar uma colorida no negócio, aí já não é mais com o HTML, é com o CSS. O CSS entra ali no head. Nesse caso, a gente colocou simplesmente um background azul para deixar um negócio mais bonitinho, mais simpático, né? E esse é o papel do CSS. O JavaScript, ele interage com o front-end. Dá para confundir mais ou menos com o back-end, porque ele tem a propriedade de trabalhar com lógica, só que ele trabalha com a lógica em cima do front-end. Nesse caso aí, o que a gente fez? A gente veio no bar aqui e colocou script, e dentro do script é onde o JavaScript entra. A gente definiu aqui um alert, escreveu Olá Mundo, fechou o script. O que aconteceu? Assim que você entra no site, aparece esse pop-upzinho que ninguém lê, clica em OK e vai embora. É o JavaScript que está fazendo. Tá, vamos falar um pouco de XSS. Para essa palestra, o que acontece? Eu não podia invadir um site de verdade, porque daí eu já saí aqui preso. Então eu fiz um sitezinho de demonstração, tá, para a gente mostrar de fato como é que o XSS funciona. Eu fiz um sitezinho simples de lista de tarefas, mas que é bem bacana para me mostrar ele na prática. Vou pegar aqui. Tirar. Então, ó, esse é um sitezinho básico, tá? É uma lista de tarefas. Você consegue escrever aqui alguma coisa. Clicou em adicionar. Ele vai adicionar ali, tem a funçãozinha de marcar, se já fez a tarefa, e apagar, tá? Esse é o nosso site. Agora a gente vai entrar numa questão um pouco mais prática. Vamos dar uma entendida assim mais ou menos por cima, partindo do princípio teórico que a gente viu de como funciona o HTML, JavaScript, CSS. Vamos ver mais ou menos como que essa página funciona. Seguinte, eu vou adicionar, por exemplo, sei lá, Campus Party aqui, como uma tarefa. Vamos ver o HTML desse cara. A gente vem aqui em inspecionar elemento. Provavelmente vocês já usaram esse inspecionar elemento para modificar alguma coisa, mandar print para um amigo, no negócio. Isso aí a gente consegue modificar a página, tá? Mas isso aí é só a nível de execução. Eu não estou, de fato, reprogramando a página. Isso aí é só para entender o que está aparecendo para mim. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Quando a gente passa o mouse em cima dos elementos, ele vai mostrando com o que a gente está mexendo aqui. Vocês já conseguem ver que essa linha HTML é responsável pelo botão de apagar. Tipo, tudo que está aqui em cima, vocês não precisam prestar muita atenção, porque o que a gente vai mexer mesmo é aqui nessa região. A gente tem uma linha HTML responsável pelo botão de apagar, outra pelo de marcar, e essa aqui, que vocês têm que prestar um pouquinho mais de atenção, é a questão do que a gente colocou lá embaixo. Então, o que eu quero que vocês reparem? A gente escreveu qualquer coisa naquele campo, no caso Campus Party, e o que a gente escreveu entrou no HTML. O XSS, mais ou menos, é isso aí. A gente vai conseguir injetar uma coisa no HTML que não era para estar lá, e com isso manipular o nosso site. O que a gente pode fazer com isso? Bom, partindo do princípio que eu consigo colocar o que eu quiser dentro da estrutura do site, vamos tentar experimentar um negócio aqui. Descer isso aqui. Se ao invés de simplesmente escrever qualquer tarefa, eu colocar um código HTML ali. Vamos testar. Então, a gente tem o código, a tag H1, que ela é responsável por fazer um texto um pouquinho maior. Vou colocar ABC aqui, a gente fecha o H1. Como é que acontece? Então, como vocês podem ver, a gente colocou um código HTML, onde era para ter só um texto, tá? Vamos clicar aqui no adicionar. E olha ali o que aconteceu. Vamos dar uma olhada aqui no inspecionar elemento para ver o que ele fez. Ó, no exemplo da Campus Party, como é que ficou? Ele pegou e colocou o texto aqui. Agora, nessa parte, você pode ver que o class é tudo igual aqui, toda a estrutura é a mesma coisa. Mas aqui a gente colocou um HTML, e o navegador vai reconhecer esse HTML como se fosse parte do site mesmo.
Então, o código H1, a tag H1 que a gente colocou ali, foi reconhecida pelo navegador pela função que ele tem que fazer. A função dele é deixar o texto um pouquinho maior, e ele reconheceu isso aí. No XSS, a gente vai injetar esses códigos HTML nesses campos que são vulneráveis. E como que a gente explora isso? Nesse caso, nesse site, qualquer um que entrar... No caso, ele está rodando na minha máquina, então vocês não vão conseguir acessar. Mas qualquer um que entrar nesse site vai se deparar com o Campus Party ali e vai se deparar com a ABC. Partindo desse princípio, tudo que eu coloco ali aparece para qualquer usuário. Então, por exemplo, se eu, voltando naquele slide lá que a gente tinha... Deixa eu apagar isso aqui. Que a gente tinha feito aquele pop-upzinho chato. Vamos tentar fazer isso aqui. Lembrando que esse pop-up é feito pelo JavaScript. E o JavaScript no HTML, ele fica dentro da tag script. Então vamos criar aqui. A gente vai dar um alert. E ponto vírgula para fechar aqui. Acho que é isso aqui, né? Não sei, eu só olhei pro teclado e não vi o que eu estava escrevendo. Vamos ver se vai funcionar. Não funcionou, eu escrevi alguma coisa errada. Eu não fechei? Tem que entrar no banco para pagar agora. Tá, apaguei, vamos tentar de novo. Eu não estava olhando o que eu estava fazendo. Deixa eu atualizar o site aqui. Tá, abriu o script. Daí fechou o script. Isso aí, né? Tá certo. Alert. Olha lá. Assim que ele carregou o site, ele já reconheceu o nosso código JavaScript e rodou o alert. Ó, vou atualizar a página. O que está fazendo? Vamos dar um OK aqui para entender no código. Vamos ver o que tem aqui. Não apareceu nenhum texto, porque o que a gente colocou não é um texto. Ele é um HTML. E o navegador reconhece isso como se fosse parte do site. Vou abrir aqui. É difícil enxergar ali. Aqui. Vamos entrar nessa parte aqui. Eu não... Tá, isso aí. Então, olha aqui. Dentro do HTML normal mesmo, a gente conseguiu injetar um JavaScript, tá? Dentro da tag script. E dessa forma, qualquer um que entrar no site vai ter esse pop-upzinho aparecendo um negócio ali que ninguém vai ler. Mas ataque XSS é só isso aí? É só ficar sacaneando o cara, botando uns pop-up e boa? Não, dá para ir um pouquinho além. Vamos ver o que a gente pode fazer com o XSS, que muito de vocês provavelmente já viram. Vamos voltar para a palestra aqui do PowerPoint. Mais uma coisa legal que dá para fazer. Não, a gente está um pouco sem tempo, tá? Vocês provavelmente já viram alguns sites com esse tipo de coisa aqui, né? Normalmente a galera invade o site do governo e faz isso aí que a gente chama de deface. Deface é quando a gente muda a estrutura padrão do site para colocar um negócio que não era para ter lá, tá? Como que a gente faz isso aí? Com JavaScript. Então eu vou criar com vocês aqui um defacezinho rápido. Vou pegar aqui a gente vai fazer um deface para colocar no nosso site. Tá. Para isso a gente vai ter que criar um HTML normal. Então, tem que programar com uma mão, cara. Vou tentar aqui. Tem o head. Já perdeu a indentação. Isso aí tá, enfim. O body, e daí a gente pode colocar qualquer mensagem aqui. Então, vamos falar tipo hacked by campuseiros. Isso aqui é uma estrutura HTML normal, tá? E a gente vai tentar injetar lá. Vou deixar um fundinho preto, porque todo deface
tem o fundo preto, né? Sempre que o cara vai invadir o site, ele tem que colocar fundo preto. Eu nunca entendi isso. Para isso, a gente vai fazer o style, que é uma tag HTML, para a gente colocar um CSS lá dentro. Deixa eu falar aqui o body. Eu não lembro se tem 2 pontos agora. Não tem 2 pontos, não. Aqui. E aqui o background dele. Black. E vou deixar a fonte azul. Então aqui a gente já fez um site normal, um HTML normal. A gente vai tentar injetar lá. Acho que eu copiei aqui. O site aqui. Tá. Pra gente fazer isso aí, é o seguinte código JavaScript. A gente vai fazer aqui o mesmo, botar o mouse, mesmo XSS. Script aqui. A gente vai em Document. Inner. A gente vai falar que esse cara... Cadê o mouse? Aqui, tá. Deixa eu colocar aspas. E fechar o script. E aqui dentro, o que esse JavaScript vai fazer aqui? Ele vai substituir todo o HTML do site, ou seja, vai apagar tudo que tem lá e vai substituir por que a gente colocar lá dentro, tá? Então a gente vai copiar aquele código, na verdade já copiei, aquele código que a gente acabou de criar e vai colar aqui dentro. Quando a gente clicar em enviar, se tudo der certo... Ah, faltou ponto e vírgula aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Aí, ó. Então a gente fez um deface muito simples, mas que funcionou. Não tem nada que o cara pode fazer. Ele vai entrar no site e vai estar isso aqui. Como que o dono do site corrige isso? Ele vai no banco de dados e vai apagar isso aí. É a única forma de fazer. Tá? Então, ó, você pode ver até no código aqui do inspecionar elemento que o site foi literalmente substituído, por isso que a gente colocou. Agora, deixa eu ver se ainda dá tempo de explicar SQL Injection. Tá. Tem quanto tempo ainda? Tá, dá certo. Então, beleza. Isso aí que vocês acabaram de ver é o XSS. A gente fez um deface bem simplesinho. Aí tem uns exemplos de XSS. A gente consegue colocar, por exemplo, um GIF. Então, na tarefa lá, a gente podia botar um... Ou no deface, colocar um GIF. Normalmente tem alguma coisa assim. Mas, enfim, vamos para SQL Injection. Tá. O que é o SQL Injection? O SQL Injection, ele trabalha em cima do banco de dados. O banco de dados que a gente vai usar aqui é o MySQL, que chama, tá? Alguém já mexeu com MySQL? Tá. Então vocês já sabem como é que funciona uma query e esse tipo de coisa. Para quem não sabe, uma query é basicamente como a gente conversa com o banco de dados. Você pede coisa para ele, você coloca coisa nele, você apaga, você atualiza. Então, tudo isso a gente faz através de query. Mas vamos entender como é que é a estrutura de um banco. Basicamente assim. Aliás, deixa eu mostrar. Para isso, eu vou usar outro site de demonstração que a gente vai usar para invadir aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz como se fosse uma mini rede social. Que daí a gente vai conseguir pegar dados sensíveis do usuário. Aqui. Explicar mais ou menos por cima como é que funciona. É um site bem simples, tá? Você pode ver que ele não tem nem CSS, literalmente. É como se fosse uma mini rede social. Então a gente tem o login aqui, que a gente pode entrar numa conta. Então, a minha conta aqui. Que ali foi o sucesso. Tem informações da minha conta, a identificação dele, o login, o nome, sobrenome, o e-mail. A gente consegue enviar mensagem para outros usuários. Então a gente escolhe aqui um usuário. Vou mandar para mim mesmo, por exemplo. Qualquer coisa aqui. Vem aqui embaixo. A gente consegue enviar. A gente consegue ver as nossas mensagens que a gente já recebeu.
e injetar as informações da conta. É o básico do básico de uma estrutura de uma rede social. E a gente vai ver como é que a gente consegue invadir esse site. Voltando para a apresentação aqui, vamos entender como é que um banco de dados funciona. Nesse site, a gente tem um banco que eu chamei de CPBR RecDB. Esse é o nome do nosso banco de dados. O banco de dados possui tabelas. No caso, a gente tem 4 tabelas aqui, que a gente vai ver melhor elas depois. Tabelas com colunas e linhas, enfim, que a gente vai usar para puxar as informações do site. Ou seja, os usuários estão... Todos os usuários estão naquela tabela users, as mensagens na tabela messages. E vamos ver como é que a gente conversa com o banco de dados. Como eu falei antes, tem o que a gente chama de query. Então, se eu, por exemplo, quiser pegar o usuário número 1, eu venho select. O asterisco significa que eu quero pegar todas as informações dele. Eu quero pegar o nome, eu quero pegar o sobrenome, o e-mail, a senha. O from, eu coloco a tabela. Então, eu quero selecionar tudo da tabela users, onde o ID é igual a 1. Ou seja, eu quero pegar o usuário número 1. Eu vou mostrar aqui na prática isso para vocês. Eu tenho esse programinha aqui, que ele está conectado no banco de dados desse site. Eu escolho aqui o banco de dados dele, CPBR-RecDB. Você já pode ver aquelas tabelas lá que a gente acabou de falar, que eu não consigo ler. Tá, a última aqui, a gente vai tentar pegar um usuário. Pode ver que tem 2 usuários aqui nesse sistema. Tem o número 4 e o número 3. A gente vem aqui e consegue colocar uma query. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser pegar o usuário número 4, eu dou select, asterisco para indicar que eu quero tudo, from users, onde a ID é igual a, por exemplo, 4. Vamos pegar o usuário 4. Quando eu for rodar esse código, executar aqui, o que serve pra gente? Esse é o usuário número 4. Então é assim que a gente conversa com o banco de dados. Só que lembra que eu falei, lá no começo, que é o back-end que conversa com o banco de dados? Vou mostrar para vocês como que o back-end conversa com o banco de dados, como que ele faz isso aí que eu estou fazendo. Porque aqui eu estou conversando direto com ele. Mas no site não sou eu que converso, é o back-end que é responsável por isso. Lembrando só que eu estou passando tudo isso aí, que é para ter uma base para depois a gente entender como é que a vulnerabilidade funciona. Aqui. Nesse site que eu fiz, a gente está usando o PHP. Tá? No caso do PHP, ele conversa com o MySQL da seguinte forma. Nas 2 primeiras linhas ali, ela é responsável pela conexão. Então o banco de dados tem um login, tem uma senha e o nome do banco de dados que é responsável por você fazer a conexão. Você fala, ó, eu sou o servidor e eu estou conversando com você e eu quero as informações. Então para isso você precisa de um login e uma senha. Então ele vai logar no banco de dados. Depois que ele faz essa conexão com o banco de dados, aí o back-end tem toda a liberdade de pegar a informação que ele quiser. E dessa forma, tendo toda essa liberdade, na 3ª e 4ª linha ali, a 3ª linha, a gente consegue ver que é o mesmo query que a gente rodou antes. Só que agora a gente está fazendo isso dentro do back-end e salvando isso numa variável. No caso, o que vai salvar aí é a resposta dessa query. Então, dentro daquela variável linhas ali, vai ter, por exemplo, o usuário 1. Não tem usuário 1, então ia dar vazio. Vamos mostrar agora como que funciona o SQL Injection. Eu vou fazer o seguinte para facilitar a interpretação. Eu vou fazer um negócio nesse site que vai me permitir visualizar tudo o que está acontecendo. Atualizar aqui. Tentar fazer um login de novo. Você vê. Aqui o Tarek. Olha lá. Eu pedi para ele mostrar a query que ele rodou. Então, quando eu fiz login, o back-end chegou no MySQL e falou essa query aí. Ou seja, seleciona todas as colunas da tabela users, onde o usuário é TarekBC e a senha é Tarek123. E isso deu para o back-end o meu usuário e ele viu que a informação bateu. Ou seja, bateu a informação do banco de dados com a informação do login. Isso aí é um exemplo de como que ele está conversando. Por exemplo, se eu for aqui em minha conta, o que ele vai fazer?
Lá em cima você consegue ver a query que ele rodou. Ele fez um select de todas as colunas da tabela usuários, onde a identificação é 3. Você consegue ver aqui em cima, muitos sites usam isso. Tá vendo aqui, tem o ponto de interrogação id igual a 3. Já consegue linkar uma informação com a outra de que essa identificação é responsável por mostrar o negócio do site. Ou seja, tudo que eu colocar ali, se eu, por exemplo, colocar o número 4, talvez, se o site estiver vulnerável, a gente consegue pegar a informação de um usuário que não sou eu. Vamos tentar fazer isso. Tentar colocar aqui a ID 4. Vamos ver o que acontece. Aí, ó. Pegou outro usuário. E eu nem estou logado nessa conta. Tem muitos sites que tem essa vulnerabilidade. Isso ainda não é SQL Injection. Mas é uma proteção que o cara não tomou de deixar exposto na URL um acesso ao banco. O que eu quero dizer com isso? Você consegue observar que o número que eu coloquei, o número 4, entrou dentro da query. Um negócio que eu coloquei na URL entrou na query MySQL. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu colocar qualquer coisa aqui, ABC, por exemplo, que não tem nada a ver, vai dar um erro ali, mas aqui embaixo você consegue ver, ele vai dar um erro porque ABC não é uma identificação. Mas aqui no query você consegue ver que o ABC entrou na nossa query. E o SQL Injection é exatamente isso. É a gente colocar uma coisa dentro dessa query que vai trazer coisas que não eram para ser trazidas, entendeu? Vou apagar aqui e mostrar um exemplo para vocês. Nossa, eu não consigo ler esse negócio. Tá. Então, por exemplo, aqui a gente puxa as informações do usuário 3, certo? A gente consegue modificar essa query. Por exemplo, vou fechar aspas aqui, dar um espaço, colocar OR, id igual 4. Vamos ver se vai funcionar. O que ele fez? Vamos lá. Eu injetei aqui na nossa query um OR id igual a 4. Não era para isso ali, entendeu? Eu coloquei um negócio na URL que me deu acesso à query do back-end. O que a gente fez aqui com o banco de dados foi basicamente assim. Seleciona todos os usuários onde o id é igual a 3 ou o id é igual a 4. E deu pra gente 2 usuários. Ou seja, a gente teve acesso a 2 linhas do banco e não era pra gente fazer isso. Dessa forma, isso já é um SQL Injection, tá? A gente conseguiu injetar uma query que não era pra estar lá, para obter informação que também não era pra estar lá. A gente consegue, manualmente, escrever várias coisas ali na query para obter as informações. Só que isso ia prolongar muito a apresentação aqui e não ia dar tempo de cobrir tudo até chegar onde eu quero chegar. Então, tem coisas que vieram para facilitar. Existem ferramentas hoje que fazem isso, várias ferramentas. E a mais famosa para explorar esse tipo de vulnerabilidade é uma que chama SQL Map, que roda em, acho que todos os sistemas operacionais. Ele é feito para Linux, mas você consegue rodar. E como que a gente usa o SQL Map? Vou apagar aqui. Vamos voltar do jeito que estava. Tá? Bom, como eu mostrei para vocês, essa URL aqui, esse link, está vulnerável. Que a gente conseguiu explorar uma vulnerabilidade de SQL Injection só modificando a URL. Então é esse cara aqui que está vulnerável. Como que a gente usa essa ferramenta para fazer tudo isso para a gente sozinho? Deixa eu limpar aqui. Tá. Eu vou abrir aqui o SQL Map. A gente vai definir a URL que está vulnerável. Então, traço U, eu colo aquela URL ali, eu dou espaço DBS, ou seja, eu quero pegar os databases, os bancos de dados. Eu pedi para ele explorar aquela vulnerabilidade e dar para mim os bancos de dados desse servidor. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Ó. Ele mostra para a gente o método que ele usou para invadir, e aqui a gente consegue ver que tem 5 bancos de dados no meu banco. No caso dessa mini rede social que a gente fez, como a gente tinha visto antes, é aquele CPBR-RecDB. Então vamos entrar dentro desse cara. Tudo isso a gente está fazendo sem acesso nenhum. A gente não tem o login do banco, a gente não tem a senha do banco, a gente só tem aquela vulnerabilidade lá que o cara
deixou exposto e que deu acesso ao query pra gente. A gente vai dar espaço D, falar pro SQL Map qual banco que a gente quer entrar, então... E vamos pedir para ele dar pra gente as tabelas. Aí, ó, 4 tabelas. A gente tem ali invoices, né, que é coisa de pagamento, messages, que é aquela mensagem lá que a gente mostrou, payments details. É uma tabela interessante, que pode ter informação de cartão de crédito. Olha o perigo disso aí. Se o cara consegue invadir um site, um e-commerce, por exemplo, e tem uma tabela de informação de cartão, o cara rouba o cartão de todos os usuários do cara. Ou ele entra na tabela users e rouba o login e senha de todos os usuários dele. Então vamos, por exemplo, entrar aqui dentro de users para ver o que a gente encontra. A gente usa o comando dump para puxar tudo. Aí, deu 2 linhas. Ou seja, a gente pegou os 2 usuários. Se tivesse 10 mil usuários, a gente pegaria os 10 usuários através daquela vulnerabilidade tosca ali em cima. Vamos tentar pegar, por exemplo, informação de cartão de crédito. Ali, ó. Número do cartão, ano de expiração, nome, código de segurança, tudo que a gente precisa para fazer uma compra e roubar as informações do cara. E aí que dá aquelas merda de clonagem de cartão, de banco que vaza e vaza aquela porrada de conta. Tudo com, a maioria das vezes, por SQL injection. Outra coisa que a gente consegue observar nesse site aqui. Então só para voltar aqui. Só para lembrar vocês, no meu GitHub, eu vou deixar no final da palestra, a gente tem, eu deixei para vocês lá, esses 2 sites, para vocês verem como é que ele está feito, como é que é a vulnerabilidade, poder rodar ele em casa e dar uma brincada nele. Alguns devem ter percebido isso. Quando a gente vem aqui enviar mensagem, tudo que eu escrevi aqui, lembra que aparece aqui? E o que aparece aqui está dentro do HTML. Então esse site tem uma vulnerabilidade XSS. Se a gente colocar aquela mesma coisa, tentar rodar, assim que o cara for aqui nas mensagens, que não deu certo, eu cliquei errado, velho. Mandar pra mim mesmo aqui, isso, tá. Foi ponto vírgula, foi, né? Aí. Tá vulnerável a XSS, vulnerável a SQL injection. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Para quem não conseguiu ler lá, acho que estava muito pequeno, esses são os comandos que eu usei do SQL Map. Tá? Primeiro a gente deu para ele a URL vulnerável e pediu os bancos de dados. Depois que a gente tinha todos os bancos de dados, a gente passa para ele aqui no traço D o banco de dados que a gente quer entrar. Depois, tendo as tabelas, a gente pede as tabelas aqui, a gente passa o banco de dados, a tabela e o traço dump para pegar as linhas. Então é basicamente isso aí. A palestra foi mais para dar uma introdução, né, criar aquela curiosidade, ter uma noção mais ou menos por cima. Vou passar aqui. Tem meu GitHub aí, meu Telegram, vocês podem mandar um e-mail. É isso aí. Acho que a gente tem tempo para pergunta, né? Tem. Uma dúvida, alguma coisa? Naqueles campos onde você passou o comando SQL, no caso, ou ali no caso JavaScript, se eu colocasse um for para ele fazer download, em um arquivo, como se fosse um log, das informações do usuário, passando do usuário a usuário, poderia fazer esse comando rodar como um comando por inteiro? Você diz no XSS? Isso. Não, porque no XSS a gente não tem acesso ao banco de dados. E no SQL Injection? No SQL Injection, através do SQL Map, a gente consegue pegar as informações do banco de dados.
O que a gente consegue fazer com o XSS, que dá para fazer isso aí que você está falando, é roubar o cookie do cara. O cookie é basicamente o... Sabe quando você faz login, clica lá em lembrar meu acesso, uma coisa assim, não esquecer, e você, toda hora que você entrar no site vai estar logado? O que isso faz é deixar um cookie no seu computador. O cookie é o que fala para o site que você já fez login e não quer fazer de novo. Com o XSS, a gente consegue pegar o cookie de todos os usuários e mandar para algum servidor nosso. Porque aquilo vai rodar no nosso site e o JavaScript tem acesso aos cookies. Então, dessa forma, você consegue pegar o login de todo mundo sem invadir o banco de dados, só pegando o cookie, enfim. Mais alguma dúvida? Bem? Mas nesse caso aí, os cookies são criptografados, né? Tipo, na nossa... Então, que eu saiba, não. A gente tem, por exemplo, no caso do PHP, se eu clico lá em lembrar meu acesso, ele vai dar no cookie o que a gente chama de PHP Access ID, que é um códigozinho, não dá para entender, um monte de letra aleatória, mas se eu copiar e colocar dentro do meu navegador, isso vai ser suficiente para eu estar na conta do cara. Então, ele não é encriptado nem nada, porque o JavaScript tem acesso às informações. Pelo menos eu nunca vi ser encriptado, eu posso estar falando merda, não sei. Mas e por que a gente não deveria usar cookies? Na verdade, sim, é porque isso aí é só em sites que tem essa vulnerabilidade. O cookie, você consegue fazer ele ter uma data de expiração, então ele não vai durar para sempre. Ele vai se renovando e daí, mesmo que o cara pegue, ele deixa de funcionar. E como é que eu desenvolvedor, posso me fazer para proteger o meu site tanto de XSS quanto de SQL Injection? Tá, XSS hoje, a maioria dos navegadores já tem proteção contra isso. Inclusive, eu não sou... enfim, é o que ele falou, ajuda o usuário a se proteger. A maioria dos navegadores, através de inteligência artificial, ele consegue identificar se aquele código é malicioso, se é um XSS que foi injetado lá. Por exemplo, o de roubar o cookie. O navegador não vai deixar esse código rodar e não vai deixar o cara ter acesso ao cookie. Isso estou falando dos navegadores mais recentes, tá? Então, no caso do XSS, a gente consegue se proteger. Qual que é? O SQL Injection, na verdade, é um ataque somente ao servidor, mas você diz como desenvolvedor, né? Tá. No PHP, a gente tem várias funções já que identificam se o cara está tentando colocar um SQL na URL. Tá? Se ele está tentando injetar alguma coisa e já barra aí na hora. Então, por exemplo, se você programa PHP do zero, faz um site totalmente do zero, você tem que prestar atenção nisso. Agora, se você usa um framework para fazer o site, WordPress, esse tipo de coisa, ou programa, por exemplo, um Laravel, enfim, ele já está com essa proteção e não vai ter isso. Hoje em dia, né, a maioria dos sites dos desenvolvedores já fazem, usando alguma plataforma que dá conta dessas vulnerabilidades. Mas para o cara que está começando, fazendo um negócio zero, você vê que é um site mais... muito provavelmente está com essa vulnerabilidade. Mais alguém? Só? É isso aí, então. Obrigado, gente. Hoje em dia, a maioria dos sites dos desenvolvedores já fazem, usando uma plataforma que dá conta dessas vulnerabilidades. Mas para o cara que está começando, fazendo um negócio zero, você vê que é um site mais... muito provavelmente está com essa vulnerabilidade. Tá bem? É isso aí, então.